Aí, agora sim. Pessoal que está lá atrás, se quiser vir, tem bastante lugar aqui, gente. Não precisa ficar apertado aí. Aqui, ó, principalmente aqui na frente, ó. Aqui tem uns 4, 5 lugares, aqui no meio também. Pode entrar. A hora é agora. Muito bem, hoje, como o Felipe falou, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E a minha palavra aos homens é coragem. Não, brincadeira. Brincadeira. Feliz Dia das Mulheres. As mulheres que são tão importantes em nossas vidas, de tantas formas diferentes. E normalmente nesse dia nós celebramos, né? O mundo celebra a força, a superação, a liderança, as conquistas, né, das mulheres. E obviamente que há muito valor nisso, porque ao longo da história as mulheres demonstraram a sua força, e nós devemos reconhecer tudo isso. Mas a Bíblia também, já muito antes do ser humano, reconhece o valor das mulheres. Ao nós lembrarmos lá da lei que foi dada a Moisés, muitas daquelas leis, elas eram de proteção às mulheres, porque as mulheres estavam num contexto em que elas eram extremamente colocadas em segundo, terceiro plano, muitas vezes. E muitas das leis que Deus deu a Moisés é justamente para a proteção das mulheres. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus já valoriza as mulheres muito antes de que algum homem tivesse essa noção. E muitas vezes Deus também escolheu mulheres para desempenhar papéis decisivos em momentos críticos na história da redenção. E a Bíblia também exalta, como nós temos estudado aqui nessa série de heróis da fé, homens e mulheres que não são assim tão conhecidos. E a Bíblia também celebra esse tipo de fé, que às vezes não é uma fé assim tão barulhenta, uma vida com Deus que fez grandes coisas, tanto de homens quanto de mulheres, mas sob a ótica de Deus, o Deus que aquele tudo vê e tudo conhece os corações, os pensamentos, as motivações, nada passa desapercebido, desde os grandes feitos por homens e mulheres na Bíblia, quanto de pequenos feitos, coisas que só Deus sabe e viu. E isso também é uma realidade para nós hoje, nos nossos dias hoje. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus sabe, conhece o porquê estamos fazendo, Ele conhece as palavras da nossa boca antes mesmo que a gente fale essas palavras, e a gente pode ficar despreocupado. A gente não precisa fazer nada para ninguém, a não ser para o próprio Deus. Se isso for gerar uma grande consequência, for um fato histórico, isso está nas mãos de Deus. Se isso for pequeno aos olhos da humanidade, isso também é, na mesma medida, grande para Deus. Deus conhece os nossos corações. Então, a Bíblia ela fala sobre um outro tipo de grandeza da fé. Uma fé que, às vezes, não é essa fé tão barulhenta, uma fé que não chama atenção para si mesma, uma fé silenciosa, que confia em Deus quando ninguém mais está vendo, quando faz o que é certo, quando ninguém mais está cuidando ou olhando. E hoje nós vamos ler sobre uma heroína da fé, que é exatamente assim. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 até o 37. 2 Reis 4, versículos 8 até o 37. E se você vai ler no celular, como já é de costume, coloca aí no modo avião, para não haver nenhuma interrupção durante a mensagem. Então acompanha comigo aí, 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 até o 37. Diz assim então a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus.
Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: Acaso eu pedi um filho, meu senhor? Acaso eu pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo aqui juntos. Obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de estudarmos a Tua palavra mais profundamente. A minha oração é que o Senhor use esse tempo aqui, Senhor. Conduza com o Teu Espírito Santo a cada um de nós. Nos dê entendimento, Pai. Tire de nós agora as distrações. Que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Curiosamente, a Bíblia não registra o nome desta mulher. Ela é conhecida simplesmente como a mulher sunamita. A Bíblia não revela o nome dessa mulher. Ela não é conhecida como a rainha Esther. Ela não é uma líder nacional lá do livro de Juízes como Débora. Ela não aparece em grandes discursos, mas a sua fé atravessa uma das experiências mais dolorosas que um pai e que uma mãe podem viver, que é a morte do filho. E o que torna essa história tão extraordinária não é somente o fato de que no final, como a gente leu, o filho ele é ressuscitado. O que torna essa história também extraordinária é a fé que essa mulher demonstra no meio
enquanto ela está passando por essa dor tão profunda da perda de um filho. O controle, a fé que ela demonstra, ela tem várias coisas aqui para nos ensinar nesta manhã. Então essa passagem ela vai nos mostrar que a fé verdadeira ela não aparece só quando Deus dá coisas, quando Deus abençoa, quando Deus parece que está respondendo aquilo que nós desejamos. Mas a fé verdadeira aparece quando aquilo que Deus deu parece que se desfaz diante dos nossos olhos. E aí nós vamos então ter três aspectos dessa fé da mulher sunamita que vão nos confrontar de diversas formas nesta manhã. Mas é claro que a gente não pode ir para o primeiro sem antes termos a nossa rima da manhã. E ela diz o seguinte, vai ser projetada aí. Quando a promessa parece morrer, a fé escolhe confiar, porque o Deus que dá e tira a vida também a pode restaurar. Certo? Então, o primeiro aspecto dessa fé, dessa mulher sunamita, é uma fé que reconhece a obra de Deus, uma fé que percebe aquilo que Deus está fazendo, versículos 8 até o 10. O texto começa dizendo que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Essa sunamita, que vivia, obviamente, em Sunem, ela percebe que Eliseu passa por ali e convida ele, então. Ela era uma mulher que tinha recursos, tinha dinheiro, e ela, então, convida esse homem para se hospedar na sua casa, primeiro para fazer uma refeição, mas depois se torna corriqueiro. Sempre que Eliseu ia passar por ali, ele dava aquela paradinha, tomava um café, comia um bolinho, né, aquela coisa toda. E isso se torna um hábito de Eliseu. Era tipo um ponto de parada na viagem. Não era como nos dias de hoje, em que a gente pega um ônibus, um carro, um avião e vai de um lugar para o outro. Era a pezito, no máximo montado num jumento, num cavalo, uma carroça. Então era uma viagem cansativa. As viagens demoravam dias, dependendo do lugar onde se ia. E ali se tornou um ponto de parada, então, para Eliseu. Essa mulher percebeu que ele era um homem de Deus. E, além disso, então, ela resolve fazer um quartinho. Olha, vamos fazer um quartinho. Esse homem, ele é um homem de Deus. E nós vamos fazer um quartinho para esse homem, para suas viagens ministeriais. É uma forma de apoiar aquilo que Deus está fazendo através desse homem. Porque ela percebe algo, versículo 9. Sei que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela percebe que Eliseu é um profeta de Deus. Não sei se porque o jeito que ele falava, as coisas que ele falava, o que ela ouvia falar daquilo que Eliseu estava fazendo, mas o fato é que ela reconhece que este homem é um homem de Deus. Ela discerne quem Eliseu é. E observe que ninguém disse isso para ela, o texto não nos traz isso. Não há nenhum milagre que Eliseu tenha feito para que ela chegue a essa constatação, pelo menos não nesses encontros, ou que esteja relatado aqui. Ela simplesmente percebe que Deus está atuando por meio daquele homem. E então ela toma essa iniciativa extraordinária de fazer um quartinho para Eliseu, colocar uma cama, uma lamparina, ali para ele ter o cantinho dele ali na casa. Isso revela a hospitalidade dessa mulher, a generosidade dessa mulher, a reverência com as coisas de Deus que esta mulher tinha. No mundo antigo, hospedar alguém, convidar alguém para ficar como hóspede na sua casa, era um ato sério de compromisso. Não era assim, era só uma noite ali e depois nunca mais. Era algo que criava um vínculo entre as duas pessoas. Essa mulher estava abrindo a sua casa para o ministério que Deus estava fazendo através de Elias. Ela cria um espaço ali para a presença de Deus através do profeta Elias, porque antes de Cristo morrer na cruz e ressuscitar, Deus se manifestava principalmente através dos profetas. Ele falava principalmente através dos profetas. E é interessante porque não só nos dias dessa mulher sunamita, como nos dias de hoje, muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer os milagres que Deus pode fazer, mas a gente não está muito disposto a abrir um espaço, vamos dizer assim, né? Fazer um quartinho na nossa casa. Não estou falando fisicamente, estou falando na nossa rotina. Às vezes a gente não está muito disposto a abrir espaço na nossa agenda, nas nossas vidas, para aquilo que Deus está fazendo. A gente vive quase que insensível àquilo que Deus está fazendo
ao nosso redor. Ao contrário dessa mulher que percebeu que Deus agia através daquele homem e resolve então participar disso de forma ativa. Ela constrói um quarto, ela convida ele para, sempre que precisar, olha, fica aqui. Mas muitas vezes a gente não está muito disposto a ter essa mesma postura. Talvez não convidando alguém para ficar na nossa casa, pode ser que isso também seja necessário, mas às vezes a gente não está disposto a abrir mão da nossa agenda, dos nossos planos, dos nossos horários, para servir, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, seja aqui na nossa comunidade, seja em outros lugares por aí. Muitas pessoas querem a intervenção divina, mas não querem construir um espaço para Deus na sua própria vida. E essa mulher faz exatamente o contrário. Ela primeiro serve, sem pedir qualquer coisa. Ela simplesmente abre um espaço para aquele homem de Deus. E essa é uma primeira aplicação para nós, uma primeira pergunta importante. Nós temos criado esses espaços na nossa vida para Deus. Obviamente que toda a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Mas nós temos intencionalmente deixado cada vez mais Deus entrar nas nossas vidas, naqueles quartinhos escuros de nossos corações, onde a gente às vezes mantém a porta fechada, aqueles pecados de estimação que talvez estamos há anos e anos e anos praticando deliberadamente. Será que nós temos aberto a nossa vida para Deus? Espaço para oração, espaço para estudo da palavra. Nós temos 2 excelentes cursos que vão começar agora nas segundas-feiras aqui na Aliança, e tem pouquíssima gente inscrita. Por quê? Porque a palavra de Deus não é importante. Se fosse importante, gente, a gente dava um jeito. É só a gente tentar pensar um caminho contrário. Se fosse, por exemplo, lá um curso que você tivesse que fazer, e isso iria dobrar o seu faturamento mensal, seja de empresa própria ou seja como empregado. Eu me arrisco a dizer que a gente estaria bem mais interessado. Quando a gente não está interessado em estudar a palavra de Deus, seja em casa, diariamente, seja fazendo cursos que tem disponíveis aqui, das duas uma, ou nós não entendemos quem Deus é, ou nós não entendemos a importância da palavra de Deus na nossa vida. Das duas uma. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus é quem define coisas muito maiores e mais profundas e mais sérias do que o dinheiro, que foi o exemplo que eu usei. Define o nosso destino eterno. Então o Francesco está dizendo que se não fizer o curso vai para o inferno? É isso, não, brincadeira. Mas eu estou dizendo que se a palavra de Deus não é uma prioridade para você, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está batendo. Deus é tudo para mim. Ele é meu Salvador, meu Senhor, o meu Rei. Ele é tudo para mim. E aí Deus se revela através da palavra de Deus. Mas aí eu não estou a fim de estudar a palavra de Deus. Alguma coisa, o discurso não está batendo com a prática. É só isso que eu estou dizendo. Talvez a gente não tenha criado espaço para comunhão com Deus, para ter tempo de qualidade com Deus, para se derramar diante de Deus, confessar os pecados para Deus, enfim. Ao contrário da mulher sunamita, muitas vezes a gente está atrás de um monte de outra coisa, tipo um cachorro correndo atrás do rabo. Mas Deus não é importante na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme a nossa vida. Pedimos, Deus, transforma a minha vida, faz isso, faz aquilo, me cura daquilo, me dá aquele outro. Mas as nossas prioridades revelam que a gente não está nem aí para Deus. E Deus não vai fazer. Deus não vai fazer porque não é assim que Ele age. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso todo. E a partir disso Ele começa então a agir em nós. E muitas vezes também através de nós. Então a fé dessa mulher, ela começa com essa sensibilidade no agir de Deus. E ela então abre espaço, ela abre a sua vida, ela abre a sua casa para esse homem de Deus. E aí nós temos uma segunda verdade, ou segundo aspecto dessa fé, que é uma fé que recebe aquilo que não esperava. Versículos 11 até o 17. E aí então, depois de algum tempo, Eliseu decide retribuir essa hospitalidade dessa mulher. Ela não pediu nada. Ela não pede nada, ela faz de bom grado, ela faz o coração aberto. Mas Eliseu, ele decide retribuir essa hospitalidade dessa mulher. E ele pergunta então para Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher, no versículo 14? Ele até pergunta para ela antes, né, se ela quer que ela interceda diante do rei, do comandante do exército, alguma coisa assim. Eliseu era alguém que tinha influência, era um grande profeta.
e ela diz, não, eu tô tranquilo aqui no meio do meu povo, tá tudo certo. E aí ele diz para Geazi, tchê, ele é gaúcho, né, Eliseu? Tchê, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer por essa mulher. Ela está sendo muito generosa com a gente. Tem alguma coisa que a gente deva poder fazer por ela? E aí Geazi fala, olha, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. E naquele contexto cultural, não ter filhos era uma profunda dor social e emocional. O filho, ele era visto como uma bênção de Deus, como a forma como Deus abençoava aquelas pessoas a quem ele queria bem. Deus queria abençoar, ele dava muitos filhos para as pessoas. Ao contrário de hoje, né, que criança virou incômodo, estorvo. Naquela época era bênção de Deus. Deus queria abençoar alguém, ele dava criança, dava filho, enchia a casa de filho. Isso está em todo o Antigo Testamento muito claro, né? No Novo Testamento, isso não muda, tá? Continua a mesma coisa, até os dias de hoje. A perspectiva bíblica é que Deus abençoa as famílias com filhos. Mas naquele contexto isso era muito maior, muito mais profundo, muito forte, não ter filhos. Filhos significavam uma herança, uma continuidade da família, uma segurança no futuro, quando estivesse na velhice. Mas ela não pede nada para Elias, ela nunca pediu isso para Elias. Para Eliseu, perdão. Eliseu é o sucessor de Elias. E Eliseu, então, ele toma a iniciativa de fazer uma promessa para essa mulher. Olha, nessa mesma época, no ano que vem, versículo 16, tu terás no colo um filho. E aqui revela o coração dessa mulher na resposta que ela dá para Eliseu. Não, meu senhor, não enganes, não me dê esperança. Ou seja, revela que essa mulher ela já tinha se frustrado com isso. Ela já tinha desistido, já não tinha mais esperança de ter um filho. Ela diz, olha, por favor, não me dá esperança. Não me dá esperança. Não enche o meu coração de esperança para depois acontecer de novo uma nova frustração. Mas o texto continua e como nós vimos, ela então tem um filho nos braços quando Eliseu retorna, mais ou menos na mesma época, conforme ele tinha falado. Mas a resposta dessa mulher, ela revela cicatrizes profundas, ela já tinha perdido essa esperança. Mas o Deus sempre cumpre a sua palavra, e a sua palavra foi dita através do profeta Eliseu para essa mulher. No versículo 17, a mulher concebeu e deu à luz um filho. Deus trouxe vida, mais uma vez, aonde parecia impossível. Uma mulher que talvez já tinha tentado várias vezes, marido idoso, e ela está grávida. Quantas vezes Deus faz isso nas nossas vidas? Quantas vezes Deus nos dá bênçãos que nós não pedimos, que a gente nem imaginava que Ele iria nos dar? Quantas vezes Ele abre portas que nós não imaginávamos que Ele iria abrir? Tenho certeza que se você começar a olhar para a sua vida, para a sua história, você vai ter várias vezes que você disse, nossa, olha, se não fosse Deus, eu não sei onde é que eu estaria. Olha só, nunca pensei que eu estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. Nunca pensei que isso iria acontecer na minha vida se Deus não tivesse feito. Ele nos surpreende com a sua graça. Mas algo bem importante aqui. Esse filho não nasceu apenas por biologia. Esse filho nasceu por uma promessa feita pelo profeta Eliseu. E isso torna a próxima parte da história ainda mais difícil. Mas antes, algumas aplicações. Muitas vezes nós celebramos as bênçãos de Deus que Ele nos dá, mas nós esquecemos que essas bênçãos pertencem a Deus. A família é uma bênção que Deus deu. Os filhos, como eu mencionei, são bênçãos. O cônjuge é bênção que Deus deu. É bênção. Mas tudo isso pertence a Ele. A saúde que nós temos é bênção de Deus, mas a nossa saúde também pertence a Ele. O trabalho é bênção de Deus. Os ganhos que nós temos é bênção de Deus, mas tudo isso pertence a Ele. O ministério que nós estamos envolvidos, onde nós servimos aqui na comunidade, é muito bom, é agradável, mas pertence a Deus. E assim, sucessivamente, tudo pertence a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. E a fé verdadeira, então, ela reconhece que aquilo que nós recebemos de Deus continua sendo de Deus.
Você tem reconhecido que aquilo que você tem pertence a Deus? Ou de alguma forma isso parece para você que é uma conquista pessoal? Que se não fosse pela força do teu braço, você não teria isso. É claro que Deus nos deu capacidade cognitiva de tomar decisões, de fazer planos, de sermos profissionais bons, pais bons, mães boas. Mas se Ele não colocar a sua mão, não abençoar, na nossa força, não vai acontecer absolutamente nada. O que nos leva para o terceiro aspecto da fé dessa mulher sunamita, que é uma fé que corre para Deus na sua dor. Versículos 18 ao 28, e aqui é a parte mais dolorosa e ao mesmo tempo a parte mais que nos deixa assim atordoados com o que está acontecendo. É muita coisa acontecendo aqui, muito rápido. O fato é que esse menino então cresce. A gente vê que um dia ele vai junto com o pai para o campo, lá o pai está lá com os ceifeiros, ele vai junto do pai, e no versículo 19 diz que ele começa então a dizer que está com, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai diz, olha, pega um servo, porque ele já era idoso, talvez não teria condições de ir rápido para casa, e pede para um servo pegar o filho e levar lá para a mãe. Essa é uma atitude normal, né? Quando a gente não sabe o que fazer com a criança, vai com a mãe. Ai, né, João? Mas ele é levado para a mãe e fica no colo da sua mãe, então, ali até o meio-dia, e esse filho morre. Esse filho da promessa morre ali, nos braços da sua mãe. E essa é uma cena devastadora. Nos braços da mãe, o filho que ela não pediu, o filho que foi uma promessa de Deus feita através do profeta, está ali nos seus braços, morto. Mas o que é extraordinário nessa história é a reação dessa mãe. Observe a reação dessa mãe. Ela não entra em desespero, pelo menos ao ler o texto, não tem nada de desespero no que ela faz. Ela pega o filho, leva lá para o quartinho que ela tinha feito, coloca o filho na cama, fecha a porta e vai falar com o marido, olha só, eu preciso de um servo, uma jumenta aí que eu vou dar uma saída. E ele diz, não, mas hoje, a resposta do pai é meio estranha, né? Porque diz, não, mas hoje não é lua nova nem sábado, porque essas viagens mais longas, viagens assim, era um costume fazer isso, né? Na lua nova, até por uma questão de luminosidade à noite, e nos sábados, porque era um dia que não se trabalhava, né? Então, se faziam essas viagens. E ela diz, eu volto logo, só me dá aí o servo e sela um jumento que eu vou. E aí, então, ela parte com o seu jumentinho, com o servo, e diz, olha, só para quando eu mandar. É o seguinte, nós vamos aqui a toque de caixa, e só para, não tem caixa no jumento, eu sei, mas é uma expressão. E aí, nós só vamos parar quando chegar lá, certo? E aí, no caminho, então, o Eliseu vê ela chegando e fala, Geazi, olha só, a sunamita está vindo aqui. Vai lá, pergunta para ela como que está seu marido, como que você está, como está seu filho. E a resposta dessa mulher aqui, ela é extraordinária. Versículo 26. Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Eu não sei para vocês, mas não me parece uma mulher desesperada que acabou de perder o filho. Uma reação que seria absolutamente normal. Ela diz, está tudo bem. E não é aquele está tudo bem que a gente responde normalmente, né? Quando alguém pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo certo. Tirando o que está ruim, está tudo bem. Né? A gente responde assim. Ela tinha ali a oportunidade de falar. Sabia que Geazi era um servo de Eliseu. Ela podia já ali, né, se jogar nos pés dele e falar, olha, meu filho morreu, faz alguma coisa e tal. Não, ela mantém o controle, ela diz, está tudo bem. E aí, então, vai falar lá com Eliseu. Ela não nega a realidade, mas ela tem fé de que esse homem de Deus pode lidar com o problema que ela está vivendo. Ela sabe que o seu filho morreu, ele estava nos seus braços, ela colocou ele na cama, fechou a porta do quarto. Mas ela também sabia que é Deus quem tem a última palavra, inclusive sobre a morte. Ela sabia que o Deus que dá e que tira a vida é o mesmo Deus que pode restaurar a vida. Ela não leva a sua dor para os vizinhos, ela não leva a sua dor para ninguém outro, a não ser aquele homem de Deus que ela sabia que falava
da parte de Deus. Quando o sofrimento chega, normalmente nós podemos seguir dois caminhos. O primeiro caminho é um afastamento de Deus. O primeiro caminho é dizer, quando a dor chega, que a oração parece que não é respondida, algo que talvez nós amássemos, que se perde, alguém que nós amávamos e que se vai. Lentamente o nosso coração começa a se fechar. A gente pode ainda continuar frequentando a igreja, grupo célula, fazendo as atividades normalmente por um tempo, mas por dentro começa uma distanciação de Deus. Fisicamente nós ainda fazemos as mesmas coisas, mas o nosso coração começa a se distanciar de Deus. A Bíblia já não é mais aberta com a frequência que era. A oração vai ficando cada vez mais rara. Surge então uma espécie de conversa silenciosa lá dentro do coração, no íntimo, que diz, olha, se Deus permitiu fazer isso, então eu não sei mais se eu posso confiar nesse Deus. E com o tempo, a pessoa passa a buscar explicações em outros lugares, alguns começam a se entregar ao cinismo, outros se afundam em distrações, bebida, pornografia, celular que não larga nunca e assim por diante. E outros ainda endurecem o coração e dizem, olha, eu não quero mais saber, não quero mais me envolver disso. E se vão de uma vez por todas por outros caminhos. Não é que a dor tenha desaparecido, mas é que a dor agora é carregada longe de Deus. Este é um dos caminhos. Podemos nos afastar de Deus quando a dor chega. O outro caminho, obviamente, é o contrário. É um caminho que quando a dor chega, o sofrimento chega na nossa vida, a gente pode correr para Deus e buscar intimidade com Deus. A dor continua sendo real. As lágrimas continuam existindo. A confusão continua na cabeça e no coração. Mas em vez de se afastar, a pessoa se aproxima mais ainda de Deus, se apega mais ainda de Deus, porque sabe que se alguém tem resposta, se alguém é confiável, se alguém tem poder para mudar o que está acontecendo, esse alguém é Ele, não sou eu. Então ora mais, não menos, busca mais a palavra, não menos, derrama o coração diante de Deus, conversa com pessoas que podem ajudar a lidar com toda a situação, com a sua própria dor, a dar conselhos saudáveis, sábios, baseados na palavra de Deus. Mas não faz isso porque entende toda a situação. Faz isso porque sabe que se existe esperança, essa esperança está em Deus. A mulher sunamita, ela podia ter ficado em casa chorando, ninguém ia condenar ela por isso. Ela poderia ter se revoltado contra Deus e contra Eliseu, que prometeu sem ela pedir. Inclusive, quando ela vai falar com ele, ela diz, olha, eu não... Por acaso fui eu que te pedi esse filho? E Deus me deu para agora tirar? E então Eliseu manda o Gease antes e não acontece nada. Só quando o próprio Eliseu chega lá é que essa criança retorna à vida. Mas em vez de ter feito tudo isso contra Deus, ela fecha a porta do quarto e corre na direção do único homem que ela sabia que conhecia a Deus e que era um homem de Deus. Ou seja, ela corre literalmente para Deus. É exatamente isso que uma fé madura faz. A fé não vai eliminar a dor, mas essa fé decide para onde vai levar essa dor. Quando a dor chega, o sofrimento chega na sua vida, para onde que você leva? Para o desespero, para a amargura, para a autopiedade, autocomiseração? Ou você leva para aquele que é capaz de fazer tudo novo? A fé não vai impedir as lágrimas, nunca impediu. Mas ela vai direcionar essas lágrimas para o lugar certo, para quem pode dar real consolo. E por fim, para nós concluirmos, a fé dessa mulher confia no Deus da vida. Versículos 29 até o 37, então, quando
Eliseu pede para Geazi e nada acontece. E aí então o próprio Eliseu vai lá, o versículo 34 diz que o corpo do menino começou a se aquecer, e aí no 35 diz que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A vida voltou. A vida voltou para aquele menino. Esse milagre mostra que o Deus de Israel é o Deus da vida. Mas observe um detalhe que passa quase desapercebido aqui. Eliseu diz para Geazi chamar a mulher, ela vem, e aí ela chega ali, Eliseu diz, olha, toma teu filho, está vivo. O que essa mulher faz antes de pegar o filho? Olha comigo aí, versículo 37. Ela prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Antes de pegar o filho que estava morto, que agora ressuscitou, essa mulher adora. Essa mulher agradece. Essa mulher mostra reverência àquilo que Deus havia feito. Muitas pessoas celebram as bênçãos de Deus, mas acabam se esquecendo do Deus que dá a bênção. Essa mulher não. A mulher sabe que foi Deus que abençoou. E antes de pegar a bênção que Deus tinha dado para ela, ela se prostra e adora e agradece esse Deus com reverência. Ela reconhece, primeiro, que foi Deus que fez isso. O maior presente que Deus nos dá não são os milagres que Ele pode fazer. O maior presente que Deus pode dar e que nos deu foi Ele mesmo. Esse é o maior presente. Quando Deus responde às nossas orações, nossa primeira reação deveria ser de gratidão, de adoração a Deus. E nessa manhã nós temos a ceia que vamos celebrar. E essa história, ela também aponta para uma realidade, para algo muito maior. Eliseu entra num quarto onde há morte. Aquela criança está morta. Mas Jesus entra em um mundo que está dominado pela morte, onde as pessoas estão separadas de Deus eternamente. Eliseu traz o menino de volta à vida. Deus usa Eliseu para trazer esse menino de volta à vida. Mas o Senhor Jesus na cruz, ele derrota a própria morte. Ele vence a morte. Não só traz ressurreição, mas a morte não tem a última palavra. Aquilo que Paulo vai falar em Romanos. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está o seu aguilhão? Na cruz, Jesus vence a morte definitivamente. E por isso todos nós temos a esperança da ressurreição. Em Hebreus 11, no capítulo que é conhecido como os heróis da fé, onde tem uma descrição de diversos heróis da fé, há um versículo que diz que mulheres receberam de volta os seus mortos mediante a ressurreição. Entre essas mulheres está essa mulher sunamita, que não tem nenhum nome, mas ela está registrada no capítulo 11 do livro de Hebreus, dos heróis e heroínas da fé, como uma daquelas que depositou a fé em Deus e foi digna de ser mencionada no capítulo 11 de Hebreus como aquela que depositou a fé e teve pela fé os seus mortos devolvidos pela fé em Deus. Nessa manhã, como eu falei, nós vamos celebrar a ceia. E eu e você estávamos na mesma condição deste menino, mortos em nossos pecados, mortos em nossas transgressões. Por nós mesmos não poderíamos fazer nada a respeito disso. Assim como esse menino que estava morto não podia fazer nada a respeito da sua própria realidade. Alguém externo, Deus de forma externa teve que intervir para mudar essa realidade desse menino. Mas antes de nós tomarmos a ceia, o apóstolo Paulo nos orienta a examinarmos o nosso próprio coração, a examinarmos a nossa própria conduta diante de Deus. E é exatamente isso que eu quero te convidar para fazer hoje. Diante de tantas coisas que foram faladas aqui, tantos desafios que nós vimos nesse texto, para onde nós corremos quando a dor chega, onde nós temos depositado a nossa fé, se nós temos esquecido do Deus que abençoa as nossas vidas, se temos deixado espaços abertos em nossas próprias vidas para que Deus haja e talvez até nos use. Diante de tudo isso, examine sua própria vida e seu próprio coração. Amém? Até que o Senhor venha, nós continuaremos ceando, lutando e nos santificando.
Não esqueça de fazer a sua inscrição nos cursos que vão acontecer. Já manda aquele WhatsApp, pode ser para mim, para o Olavo, pode ser na secretaria. E até a semana que vem, se Deus assim permitir.